Só um momento aqui que aconteceu um imprevisto. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Professora. Boa noite. Gente, o que vocês entendem por subjetivo e algo objetivo? Quando a gente trata de hermenêutica, a gente fala de várias formas interpretativas, né? Várias formas de se dar esses métodos de aplicação das normas jurídicas. Então, quando a gente fala de um subjetivismo e de um objetivismo, a gente vai falar sempre a nos remeter, que a gente vai ter uma norma escrita, né? Que ela foi ali elaborada, pensada, teve elementos que foram refletidos em cima dela e posteriormente a gente tem que entender que esse subjetivismo ele vai nada mais nada menos do que tratar dessa questão de quê? De interpretação. Então, a nossa interpretação ela sempre vai permear esse mundo da forma de como vamos lidar com a norma jurídica. Perceba, nós temos ali, tu lembras Professora. do positivismo jurídico? Quando a gente falava do positivismo jurídico... Professora, a sua imagem não está aparecendo. Espera aí que eu parei de compartilhar, acho que deve... Não sei se... Peraí. Só um momento. Então, quando a gente fala desse subjetivismo e desse objetivismo jurídico, a gente tem que entender que justamente a gente tem essa faculdade, né, dada ao aplicador do direito. Mas quando eu falo de subjetivo, de algo subjetivo, justamente eu vou sempre entender que eu tenho algo aí, um caráter reflexivo. Eu vou ter que ter toda uma análise por trás daquela norma pura e seca, por trás daquela norma simplesmente de uma análise gramatical ali daquela norma escrita. Então, eu vou sempre ter que analisar justamente de como essa norma foi criada, quais os critérios que utilizamos para tratar dessa norma. A gente sempre vai falar
que um objetivismo, ele justamente ele vai resultar muitas vezes de uma questão autoritária, né? A gente passa ali pelo imperialismo, uma valorização da linguística, né? Arraigada ali do positivismo jurídico, mas a gente sempre vai lembrar que a norma ela tem que fazer anuência, tem que fazer, ela tem que fazer um parâmetro com o quê? Com uma análise maior, mais profunda, né? Então, a gente vai tratar de um critério bem mais reflexivo, um âmbito bem maior, que ele vai estar ligado estritamente à lei, mas ao mesmo tempo ele vai superar aquele âmbito de norma escrita. Ele vai superar essa necessidade da criação da norma em si. Por que eu falo isso de superar a criação da norma em si, gente? Porque quando eu trato de um critério, digamos, eu criei uma norma com o objetivo X, vai superar, vamos ver um exemplo. Eu estou tratando aqui do direito penal. Homicídio. Aquela norma, ela pode ser desdobrada posteriormente para outras formas de interpretação, que mais à frente outras normas jurídicas foram criadas com base nessa anterior. Então, em virtude de uma reflexão maior da subjetividade, posteriormente eu posso fazer uso para a criação até de outras normas. Um exemplo muito claro disso. Eu tenho o homicídio, mas o crime, né, ali codificado, mas posteriormente, agora em 2015, digamos, a exemplo, eu tenho a lei que foi criada, a lei do feminicídio. Então, é um desdobramento de uma norma já existente anteriormente e que se modificou, né, numa forma de qualificadora, uma hipótese de qualificar esse crime para haver uma prática de um aumento de pena, um suposto aumento de pena, né? Então, eu tenho desdobramentos de normas já criadas anteriormente que, com base a essa análise de subjetividade, me dão critérios até a criação de normas posteriormente. Eu tenho a qualificação desse crime de feminicídio e eu tenho um aumento de pena de 12 a 30 anos, quando outrora simplesmente ao ser homicídio é de 6 a 20 anos de pena de reclusão. Então, eu tenho um diferencial aí drástico, né, entre ambas, justamente por meio de uma interpretação maior, de um subjetivismo maior, em detrimento do quê? Da necessidade da sociedade. Não adianta eu ter reflexão, eu refutar aquela norma escrita e não ter aplicabilidade nela no meu cotidiano. Na verdade, na prática, há e como há, infelizmente, a aplicabilidade da norma do feminicídio, da lei do feminicídio, melhor dizendo. Simplesmente, fazendo um parêntese aí, o Brasil é o 5º lugar no ranking com relação à violência contra a mulher. Então, se fez necessário, em 2017, ultrapassou o índice de 60 mil casos de estupro no Brasil. Então, diante desse parâmetro, se fez necessário uma análise subjetiva de uma norma anteriormente existente para que se desse posteriormente a criação dessa outra norma, diante, claro, da necessidade da sociedade, entende? Então, e dentro da própria lei do feminicídio, eu tenho outra qualificadora de possibilidade de aumento de pena aí na hora dessa dosimetria. Eu tenho, se a mulher estiver grávida, se a mulher estiver ali no pós-parto 3 meses no mínimo, se a mulher estiver na presença de seus antecedentes ou seus descendentes,
Enfim, eu tenho critérios que, a partir dessa análise subjetiva de todo esse quadro que a mulher sofre na sociedade brasileira, se fez necessário uma outra norma. Veja, a gente já tinha Maria da Penha, 2006, um bom tempo aí, muita água debaixo dessa ponte, um bom tempo atrás. Só que se fez necessário porque quando se trazia em jogo uma análise quando se tratava da morte, aí a gente ficava com uma certa lacuna. Por que a gente analisou essa certa lacuna? Na hora, nos casos concretos ao acontecer, a gente ia fazendo a analogia, as leis, só que de tanta prática, de um índice tão grande, se fez necessária a existência de uma norma posterior que tivesse literalmente codificado, tipificado esses acontecimentos da violência com resultado morte contra a mulher, nessas hipóteses de violência doméstica, de discriminação contra a condição do sexo feminino. Enfim, por que eu fiz esse parêntese bem abrangente aqui para a gente já do mundo do direito penal? Justamente para que vocês entendam a subjetividade da questão interpretativa que a hermenêutica traz para a nossa norma jurídica. Então, a norma aqui, o direito objetivo, aqui a gente vai ver do nosso subjetivo e o nosso objetivismo jurídico. O direito objetivo, ele é bem definido por esse autor, Nogueira. É a norma escrita, é elaborada, né, pelo poder constituinte qualificado para tal. A norma ela pode ser consuetudinária também, sendo não escrita, como nós já conversamos desde o semestre passado com relação ao nosso direito consuetudinário, com base em tradições, cultura, etc. Eu até risquei aqui sem querer. Depois a gente ajeita, eu não salvo. Enfim. Então, eu vou ter esse critério, né, da norma não escrita. No entanto, ela vai ser tecnicamente igual às outras, né? Os costumes, por exemplo, do povo, né? A cultura, enfim, usos e costumes. Então, eu vou ter sempre algo que vai ser estritamente ligado à lei, mas que não vai ser escrito necessariamente. Então, o direito objetivo em si, ele vai necessitar da existência de um direito para que a necessidade da criação, para que tenha necessidade da criação da norma. Ou seja, para que uma norma se dê, ela vai ter que ter essa necessidade para que ela seja a sua criação. O exemplo que nós demos a lei do feminicídio, por exemplo, que veio posteriormente. Lembrando que já existia outra lei com base nessa questão de violência doméstica, só que ainda assim houve lacunas posteriormente na hora da sua aplicabilidade. Daí a necessidade, como a gente citou aqui, de uma norma posterior. Então, quando eu falo que o direito subjetivo, diferentemente do direito subjetivo, o Nogueira fala que é a faculdade de agir concedida pelo direito objetivo. Veja, então, o direito objetivo é a minha norma escrita ou não escrita, né, que me dá uma possibilidade de reflexão. Então, é o direito objetivo que me dá ensejo para a possibilidade de uma atuação posterior do direito, me dando abertura para que eu tenha essa análise do direito subjetivo. Deixa eu só ajeitar aqui, gente. Ficou com esse risco que eu não sei de onde surgiu. Acho que eu apertei aqui sem querer na edição. Rapidinho. Para que não fique... Só um momentinho. Vamos lá. Daí a gente traz aqui à tona um pensamento do Lênio Streck, que é justamente falar que a subjetividade
ela está espalhada na ação do Poder Legislativo. Isto é, quando eu falo que por meio desse processo de criação das leis, é que o direito subjetivo ele encontra o seu ápice, né? Então, esse processo de criar a lei em si já tem uma subjetividade, porque veja, nós estamos tratando aqui de uma matéria de direitos humanos, de ciências humanas. Então, eu estou tratando todo ali com relação ao ser humano. O ser humano, né, é um ser subjetivo em si. Então, no ato da própria criação da legislação pelo Poder Legislativo, eu já tenho o critério da subjetividade inserido. Então, é importante informar, né, é importante fixarmos em mente que o poder do legislador vai justamente, como é que eu posso falar? Vai ser comparado, por exemplo, ao papel de outras figuras da sociedade, como filósofos, economistas, cientistas, enfim, políticos, doutrinadores, né, estudiosos, cientistas. Eu vou ter uma construção da lei que vai ser embasada, inclusive, no próprio cidadão, como nós mencionamos. Por que também no próprio cidadão? Se é justamente um anseio da sociedade que dá ensejo, né, à criação daquela lei, no momento em que esse legislador vai tratar da elaboração dessa norma, ele vai permear o mundo, ele vai virar um cientista, ele vai virar um filósofo, ele vai virar esse parlamentar. Ele não cumpre ele somente esse papel, é como se fosse o papel do advogado, que é professor, que é psicólogo, que é na hora do atendimento do cliente. Permeia ali muitos mundos que vão ter o resultado da norma no final. Porque para que essa norma ela venha à tona, foi feita toda uma análise da necessidade, da importância dela. Então, é justamente permear por esses vários âmbitos da sociedade para que a gente chegue à conclusão final da necessidade daquela norma, né? Daí a subjetividade arraigada no próprio papel do Poder Legislativo. E justamente com relação a essa consciência legislativa, o mesmo autor, ele fala que se desenvolve o quê? No indivíduo, essa consciência legislativa. A gente vai entendendo a necessidade da importância do direito, da necessidade da norma, aí a gente tem necessariamente em mente logo o quê? A necessidade de uma criação, né, de uma norma para que seja suprida as nossas necessidades, nossos anseios sociais. Então, ao mesmo tempo, essa efetivação do direito subjetivo, ela vai ter eficácia e eficiência nos direitos que são inerentes à natureza do homem. Então, a gente lembra até daqueles critérios de justnaturalismo, do direito natural, porque é justamente permear o anseio, né, que está intrínseco ali à natureza do homem. Legislação que está ali faz parte, permeia aquela natureza humana. Então, todo meio que possa influenciar nessa construção do meu ordenamento jurídico pátrio vai estar ali envolvido com essa consciência legislativa que todos nós temos, né, como cidadãos. Então, o legislador, gente, ele também é intérprete, ele vai ter que entender o contexto ali para procurar fundamentar o direito em que ele está fazendo uso, né? Daí a existência do direito objetivo com a norma escrita. Então, todo esse trabalho de análise, de vislumbrar, de analisarmos o direito em si, vai ser para fundamentar a própria norma. Então, seja pelo direito natural, né, quando a gente trata da natureza humana, da necessidade da norma,
a gente vai sempre trazer à tona que isso vai dar o quê? Vai fazer parte da concretização da necessidade da criação dessa norma jurídica. Então, a literalidade da lei não é só ela que vai ser utilizada, o intérprete vai ter que fundamentar esse direito, o intérprete vai ter que embasar a necessidade da criação dessa lei. Daí o papel da hermenêutica, porque é justamente que vai trazer à tona a possibilidade para que esse aplicador do direito ele faça uso dos vários âmbitos ao redor dele na sociedade, para que ele entenda um significado dessa norma e aplique da melhor forma possível, com a maior eficiência, né? Então, aqui, quando eu falo dessa consciência humana, quando eu falo desse discernimento do aplicador do direito no papel do legislador, é justamente tratar de uma vontade individual, de uma vontade geral que fala ali pela sociedade, para que dê ali viabilidade para a aplicação dessa norma. Então, é justamente manifestar uma vontade do legislador que está representando ali todos nós, a sociedade em si, né? A gente vai ter a lei como a fonte de todos esses sentidos, a lei como fonte dessa objetividade ali, sendo ela o embasamento para toda essa reflexão. Mas essa subjetividade, em contrapartida, vai sempre existir, porque ela vai representar essa vontade, essas necessidades humanas, né, da sociedade de ter aquele apaziguamento social, a possibilidade de bem comum ali existente como objetivo, né? O poder judiciário ele pode fragmentar as ideias objetivas de elaboração da norma e com isso a vontade da aplicação, a vontade presente ali naquela aplicação da norma não vai ser mais do legislador, e sim do juiz, ou seja, a vontade que estará ali presente será a da norma, a vontade será ali concedida será a da lei. Por que eu estou falando isso? Porque o Poder Judiciário ele tem aquela discricionariedade na hora da aplicabilidade da lei. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a possibilidade, a existência no Brasil cada vez mais frequente de um ativismo judicial. Então, quando eu falo desse ativismo, é justamente esse poder, né, de livre convencimento do juiz natural de proferir suas decisões, o seu poder de decidibilidade, como lhe couber, né? Conforme a sua análise, é claro, não é a torta e a direita que ele vai aplicar uma decisão judicial, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer é que vai existir nesse sentido aqui a vontade do juízo, né, que ele vai ter daquele caso concreto. Então, muitas vezes não vai ser a vontade da interpretação do legislador que ele estava direcionando. O juiz ali, ele vai fazer a sua razoabilidade, vai fazer ali as suas ponderações para que ele aplique a norma, mas aí é justamente isso que ele está falando. A gente vai poder ter essa fragmentação porque vai caber a ele, né, o seu poder decisório, a sua análise para que rumo vai tomar aquela decisão. Então, ele vai poder fazer esses desdobramentos das ideias objetivas dessa elaboração da norma. As ideias objetivas estavam ali, né? É isso. Mas o juiz, ele pode fazer uso daquilo, né? E ir dando esses desdobramentos, até porque a gente sabe que o nosso ordenamento jurídico, ele é o quê? Ele não é... A gente não tem nenhum ordenamento que vá fazer jus
a todas as situações possíveis e imagináveis que podem acontecer na sociedade, até porque elas são inúmeras, né? Então, a gente vai sempre podendo fazer analogias, fazer o uso daquelas famosas fontes do direito, né, que nós já estudamos. Então, o direito e a lei se confundem. É muito legal essa observação aqui, para que fique uma análise nossa em mente. Por quê? Porque quando eu falo que majoritariamente o entendimento seja que sim, que se confundem, é válido a nossa reflexão com relação ao quê? Quando existe o conflito possível entre a lei e o direito. Por que, professora, conflito, a possibilidade de conflito entre a lei e o direito? Não é a mesma coisa, a norma e o direito? Por que eu estou tratando disso? Porque justamente falar muitas vezes que a decisão desse ativismo judicial, digamos, que nós mencionamos ainda há pouco, ela faça uso de uma particularidade ali, de um anseio pessoal voltado para o mundo político. E não necessariamente do que o direito em si, né, estaria ali pregando. Então, a gente está falando justamente que pode ter sim um monopólio, né, da decisão que vá se embasar num plano, num âmbito, tenha um critério político e não propriamente jurídico. É justamente aí os embates que entram, as polêmicas na sociedade, que vem à tona essa questão do ativismo judicial, porque pode ter ali um olhar naquela decisão, né, por parte do magistrado, totalmente envolvido com uma necessidade de uma defesa de uma necessidade política, né? Então, aí são os critérios a serem observados. É claro, ele tem que sempre embasar na lei. Não estou dizendo que ele vai ali dar embasamento jurídico contra a lei. Não é isso, é diferente. Mas o intuito que eu quero dizer, né, é conforme necessidades pessoais. E não, ainda que a gente tenha todos os princípios de processo civil em que o juiz tenha que se manter neutro, a gente tem aí essa reflexão a fazer, né? Porque muitas vezes vai poder sim, acontece, se concentrar a decisão judicial num plano político e não necessariamente jurídico, né? Então, as decisões judiciais, elas perdem o seu efeito jurídico, já que a sua finalidade ela está voltada para o campo político quando acontecem essas coisas. Então, apresentando assim uma grande incerteza, uma significativa insegurança jurídica. Então, o Poder Judiciário ele vai estar repartido aí entre essas questões políticas partidárias, né? Então, a gente vai ter muitas vezes essa herança negativa desse ativismo judicial no Brasil por conta dessas necessidades aí políticas que são que acontecem, né, na prática no mundo do judiciário. Então, ao invés de representar o âmbito jurídico, ele vai assumir uma postura política. Ele vai instalar muitas vezes essa questão das ideologias próprias, né, que vão estar ali no campo do judiciário sempre para ser julgados. E vai ter essa crítica sempre latente por conta desse ativismo judicial. Então, a gente vai ter no nosso contexto brasileiro, no nosso poder judiciário, esse silêncio do poder legislativo com relação a esse ativismo judicial, por conta dessa manifestação toda do judiciário, assumindo, né, esse poder e muitas vezes assumindo e estando no papel do poder legislativo, né? É justamente aí que entra o critério de ser o ativismo judicial. É justamente aí que entra a questão de querer fazer valer
além dos seus poderes, né? Veja, algumas características sempre conversam entre os três poderes, que nem sempre o legislativo vai só legislar, mas também muitas vezes ele absorve características de outros poderes. Só que quando eu estou falando aqui desse ativismo judicial, é justamente falando de uma carga, de um exemplo, de uma carga negativa, entende? Com relação a essa questão toda desse ativismo judicial por tratar de anseios políticos. Então, eu vou sempre ter essa discussão, né, em pauta dessa questão do ativismo judicial. É válido sempre falar que a vontade do legislador ela vai estar na mão daqueles que têm que assumem, né, a vontade da lei. Então, quando o legislador ele dá uma pauta ali para a existência, a razão de ser daquela norma, a vontade desse legislador ela vai estar presente quando de fato se assume aquele real objetivo da lei em que ele se propõe, né? A existência dela veio à tona por conta disso. Então, a gente tem ali sempre definido que esses interesses particulares por parte do judiciário, ele não pode tomar conta, né, do nosso quadro jurídico brasileiro, essa questão desse traço negativo, essa crítica, né? Então, a jurisprudência muitas vezes vai se fazer valer justamente com a necessidade, né, de suprir a falta da lei. Então, a gente vai ter decisões dos tribunais também buscando sempre a melhor efetividade, a melhor eficiência, eficácia da norma, né, eficiência do direito em si. Então, a gente sempre vai poder falar, concluindo com essa ideia de subjetivismo que vem moldando no decorrer do tempo, tendo vários desdobramentos no contexto histórico, né? Então, o nosso direito, né, moderno, nosso direito contemporâneo, o nosso direito atual, ele vai observar esse objetivismo jurídico, mas enquadrando essa norma na pele ali do aplicador do direito, dando esse subjetivismo para a mesma, justamente por serem quem criou a lei, a gente vai ter sempre ali esse âmbito subjetivo presente em todo o nosso momento de interpretação da norma, né? O nosso momento onde a hermenêutica se dá. Então, a gente vai teve esse parâmetro a ser observado do ativismo judicial, quando, né, o legislador se omite e o judiciário vem e entra em cena dando o seu parecer quando há lacunas, né, muitas vezes na lei. Só que sempre vai ter essa crítica também que quando ele vai praticar isso, a gente tem aí já muitas vezes respostas políticas e não jurídicas. Então, fica aí essa reflexão a ser feita nesse momento. Gente, deu para entender? Todo mundo calado. Claro, professora, eu estou com o microfone desligado. Como é que será que eu fale? Que de vez em quando tem um que esquece o microfone ligado, dá para escutar a cachorrada de todo mundo latindo, brigando. É o menino do lado que quer aparecer na câmera para a professora ver. Tá vendo que está acompanhando o estudo da mãe, o estudo do pai, é uma parada, dá para ver. Eu já vou conhecendo a família, né? Pelo Zoom. Pois bem. Professora, Pode falar. eu não consegui entender muito bem o assunto. Eu queria que a senhora me dissesse. Eu fiz duas perguntas aqui no. Abaixo, ei, Rosiane, o teu áudio. O meu. Ele é um pouquinho baixo, não sei por quê. Dá Pode para a senhora falar. me ouvir agora? Agora melhorou bastante.
Eu fiz duas perguntas aqui no bate-papo, porque senão eu ia me esquecer. Ia chegar no final e ia me esquecer. Eu fiquei um pouquinho perdida, professora, no assunto, porque eu pensei que a senhora tinha começado explicando o objetivo e a senhora estava explicando o subjetivo. Então, eu confundi É porque, assim, as bolinhas. deixa eu tentar clarear a tua mente. Quando a gente fala do direito objetivo, é a norma escrita em si. A gente faz anuência àquela questão do direito positivista que nós tratamos semestre passado. A norma escrita, que nós temos aquela análise gramatical, aquela análise lógica em seguida, que a gente usa a racionalidade para entender com base no que aquele método dedutivo me traz, daqui aquele método empírico científico me traz. Então, eu tenho uma questão muito positivista com base no direito objetivo, mas aquela questão da norma ali, né, seca, aquela análise linguística no que o legislador está escrevendo. Então, eu estou tratando ali, nesse âmbito, do direito objetivo. Professora, esse direito objetivo, ele pode ser escrito, mas também... Pode ser, não, sim, porque a gente deu o exemplo também da questão das fontes do direito consuetudinário, por exemplo. Agora, o direito subjetivo tem o objetivo para complementar ele, né? Que foi o que estava Sim, escrito no slide. Esse isso. complemento é um interligando o outro. Sim, Seria porque assim? vai ser o complemento, porque ele já vai estar ali presente na figura da interpretação do aplicador do direito com base naquela norma escrita. Ele vai fazer essa análise, essa reflexão, Já os vai analisar a desdobramentos, a norma. ponderação. O exemplo que eu dei, que eu passei até mais tempo dando o exemplo, justamente para que vocês entendessem o papel do subjetivismo nesse ponto. O exemplo que eu dei para vocês da norma que deu ensejo à lei do feminicídio, a norma de 2015, é justamente um desdobramento, houve uma análise, houve uma necessidade, um anseio social para que essa norma chegasse a existir. Então, é aí que eu dei para vocês a ideia de que o subjetivismo ele já está presente até mesmo no papel ali do legislativo na hora da criação da lei. Aí que eu falei para vocês sobre a questão de ser ciência humana, enfim, o homem é um ser social, entendeu? Traz à tona o subjetivismo, daí a ideia de que o subjetivismo complementa o critério objetivo. Agora sim, professora, agora eu entendi. Muito obrigada. Gente, eu estou achando muito pouca a participação, não necessariamente de perguntas, não é isso que eu estou falando, que nem todo mundo pode estar com dúvida, mas enfim, o número de participantes em sala, eu estou achando muito pouco, porque a turma de vocês era enorme quando eu olho para o número de participantes aqui, e não dá nem para dizer que é só porque a professora só trocou hoje, a segunda não era o seu dia, enfim. Eu não sei se está acontecendo com a maioria dos professores. É esse número, mais ou menos, de participantes do mesmo jeito que a minha, ou vocês me Professora. menosprezam mesmo? Como é essa É, história? professora. Tem pouca gente, porque tem gente que não tem acesso à internet. Muita gente que mora na estrada, muita gente que mora em outra cidade não tem acesso à internet. Mas assim, tem uma questão. Tem muita gente que mora. 34. Essa questão da estrada, se não me falha a memória, eu fiz uma anotação, eu acho que dava, no máximo, matando, assim, estourando umas 10 pessoas. Porque eu lembro que eu fiz a anotação justamente para saber de quem precisava sair mais cedo porque precisava de transporte ou pegava carona com alguém que morava mais distante, enfim. Eu sei que tem a Rosiane, tem tem uns meninos na sala, eu esqueci o nome deles. Professora, é assim. Antes da senhora fazer a chamada, eu tenho algumas pessoas para justificar. É porque eles mandam para mim e na hora da sua chamada eu lhe passo. Quem são esses? Porque algumas pessoas estão trabalhando hoje e, de fato, outras não têm internet, como a Ana disse, por questão da chuva, eu acho.
não está funcionando. Mas, em média, o número de aluno está entre 35, 38. A única aula que dá 40 alunos, até mais, é a do Carlito, a única. Eu Nem de sei. penal dá a mesma quantidade que dá na do Carlito, mas não passa nessa média. Ainda tem bastante gente aqui. Difícil a aula de Eu português, sei. que não dá tudo isso. Eu sei. Então, assim, vai além dessa questão da estrada e do sinal, né? A falta da internet em si. E eu sei que tem algumas pessoas com essa questão do trabalho também, né? Então, já é mais complicado mesmo com relação a esse tempo, por causa do trabalho. Mas, então eu posso me sentir até agraciada hoje, né? Eu acho que pensava que era a professora Sâmara, deu 30 pessoas, porque na nossa aula passada deu o quê? Umas 26, 28, não chegou a 30. Então, acho que hoje aqui foi a nossa superação. Professora, assim, esse problema da internet também, porque eu tenho acesso, né? Mas, olha, por exemplo, hoje a gente ficou, acho que quase a tarde inteira sem internet. Agora que voltou. E essa semana Mas toda tu eu passei. mora longe, Gabi? Tu mora mais distante? Eu moro no centro. E aí fica complicado. Eu perdi. Essa semana agora foi ruim para mim, semana passada, em relação às aulas, porque a internet ficava muito lenta. Meu irmão também estuda à noite, meu pai. Aí é muito ruim. Olha, eu acho que é mais ou menos igual a minha situação. Não sei se é porque eu me mudei para um prédio, que antes não era prédio, mas era para. Aqui em Abaetetuba tudo é na estrada para vocês, né? Porque se for comparar com a realidade de Belém, aí tem gente que fala que eu moro ali no Rio Zabaeté, para vocês é estrada. E morar bem ali no Rio Zabaeté já é na estrada, mora na estrada. Para mim é super perto. E quando a gente compara Mas é rodovia, com a professor. Não tem com a estrada. distância geográfica de Belém das coisas, para mim é bem aqui. Mas enfim, eu acho Professora, engraçado isso. Tudo é ali na estrada. E não é na estrada. Não chega nem a ser na estrada de Beja. É ali na FAM, é lá na estrada. Professor, moro E no aí eu me início da mudei estrada para de o Beja, centro e a minha internet agora não no pega. centro tá ruim. Como é? Eu moro no início da estrada de Beja, no primeiro quilômetro ainda. A minha internet não pega a área, não pega sinal, por isso que todo mundo fala que eu moro no sítio. Porque não pega de jeito nenhum. E eu moro na beira da estrada. Então, não pega de jeito nenhum. E é bem no início. Passou o trevo antes de chegar no condomínio, é minha casa, e não pega. Só pega se for no Wi-Fi, isso quando ele quer. E tem energia, que ainda tem isso. Assim, eu não sei se é essa questão da fibra ótica aqui em Abaetetuba, que as empresas ainda não estão se organizadas o suficiente para manter, enfim, lidar com essa tecnologia aqui, né? As empresas que estão presentes no mercado aqui em Abaetetuba. Porque é uma questão meio. É isso que eu estou falando, que é contraditória, que eu falei sobre essa questão da estrada, e eu morava, para você já era na estrada, ali por perto da FAM, e a internet, às vezes, era bem mais rápida do que agora de onde eu tô. Mas aí eu não sei se é porque é prédio também, é sinal, sei lá. Mas aí é uma questão de despreparo, porque não existe isso. Só porque tá, ainda que seja, né, esteja num apartamento, enfim, não existe isso se a gente for comparar, né, com Belém, por exemplo. E ainda está bem mais no centro, é muito contraditório. Mas, enfim, é a qualidade mesmo eu acho que A internet de da Abaeté que não presta, internet. professor. Eu acho que é isso mesmo. Professora, eu deixei aqui no bate-papo o nome dos alunos que já me justificaram. Tá só para a senhora, tá? Depois a senhora dá Para uma mim não olhadinha. me complicar com relação a isso, Rosiane, eu prefiro anotar aqui logo, porque depois eu esqueço, nem olho esse bate-papo. Mas, assim, só para a questão da chamada mesmo, deixa eu anotar logo quem está presente aqui. Por aquela questão do A senhora quer que eu fale? Mas peraí, rapidinho, deixa eu ir anotando aqui quem tá aqui logo, aí no final tu me falas. Deixa eu Tá bom. anotar logo aqui, tá?
Deixa eu ir vendo logo quem está aqui presente para eu anotar. Alisson. Alain. Alain estava sumido. Danilo quer mostrar a coleção de livros dele. Professora, estava sem internet. Aí esse povo de Abaeté vem com esse papo de sem internet para cima de mim, sendo que a qualidade aqui é surreal. Olha, pergunte pro Danilo que ele é meu direto sem internet. Tô brincando, gente. Eu tô sendo irônica. Acabei de falar da qualidade da internet. É minha internet que a minha dona aí. Tá muito ruim mesmo. Gente, não deu pro Neymar no domingo, gente. Olha gente bonita aqui nessa. Ana Paula, professora. Ana Prado é a mesma coisa que Ana Paula, não? Não, Ana Paula Pini Soares, o meu. Ana Prado é Ana Monteiro do Prado. Quem é esse T aqui? T se revele, que eu não sei quem é T. Faz o T do Tupinambá? Quem é o T? Danilo quer mostrar suas tatuagens novas da quarentena, por isso que ele está com a tela aí assim distante. Acho que o T é a Thalita, né? Ele pensa que ele é bonito, professora. Quem tem o Alain como primo não tem inimigo. E não é? Bruna Moraes. Valena deve ser cega. E Rosiane, eu sou a alegria da família. Professora, Deve Pode ser. falar. o Carlos está aqui junto comigo, viu, Carlos Vinícius? Ui, Peraí. Avisem, gente, senão eu não vou ter como saber. Às vezes tem colega assistindo com outro. Senão passa despercebido, passa batido. por que o Danilo tá distante? Eu não tô falando que ele quer mostrar a tatuagem nova dele, que ele fez na quarentena. Quer porque- mostrar o quarto dele. É porque tá conectado na televisão. Aí o cabo HDMI é muito longe. Você quer fica mostrar com teu medo. quarto. Olha, Kézia, eu quero saber quando vai chegar presente para a professora. Mimos. Só te olho. Deixa eu passar a pandemia. Ah, desculpa, agora é a pandemia. Professora, E não era que vendia um brigadeiro gostoso na sala? ninguém vendia, era... Quem foi Não que é levou? possível que não seja a venda. A pessoa chegava com 50 milhões de brigadeiros enormes. Era a venda, assim, não era? Não, levava pra comer. Tinha que vender aqueles lanches gostosos, eram salgados, com presunto. Professora, eu como 12 brigadeiros. Sozinha. Mas eu Quantos? não vendo. 12. 12? É. Porque senão eu passo mal, eu tenho que Misericórdia. comer. Caramba, diabetes deu boa noite agora. A Eu sou verme. hipoglicêmica, gente. Eu não tenho açúcar no sangue. Então, se eu não comer, eu passo mal, eu desmaio. Vocês querem me levar para o hospital? Vocês querem deixar eu comer absurdo? Eu tenho que comer, querendo ou Eu não. malho é pra comer. Senão vão me tacar Não com é a assim? bicana. E eu já enjoei. de Gabriela, tanto que qual é o teu sobrenome? eu malho pra. Professora, a senhora já chamou a Rita? Ainda Pinheiro. não. Gabriela Pinheiro. Tá. É Rita de Cássia, né? Sim. Quem é o Galaxy J7 mesmo?
Ana Paula, professora. Pino Soares. Ah, tá, já anotei, já anotei. É porque na aula passada esse Galaxy era, acho que Laiane. Tem que falar, gente, senão não aparece o nome de vocês. Pode falar. Você já me chamou? Franciele? Ainda não. Ah, Vou já colocar logo aqui. tá bom. Tem uns turistas, né, hoje na aula. Foi só passar o trabalho extra na aula passada, que apareceu rapidinho, mais gente na aula hoje, não foi isso? Professora, e Pode falar. as aulas na plataforma? Pois é, Anderson. As aulas. Não, As aulas eu na sei, eu plataforma. cheguei a colocar 2 nomes lá, só que eu acho que deu erro, né? Vocês chegaram a tentar abrir ou não? Só coloquei 2 nomes lá. A gente abre lá que não para aparece hermenêutica. nada. Não No meu aparece. não aparece nada. Não, pois Nem é, eu hermenêutica, imaginei nem- que eu não tinha pegado. Nem nada, nem Outra nada. coisa, eu tenho uma pergunta. Tá aparecendo para vocês o nome da disciplina de antropologia no sistema? Tá. Está? Tá, só não tá as aulas nem nada. Não, mas é porque para mim não está aparecendo. Boa noite, professora. Eu só apareci essa semana para assistir a aula porque eu estava passando por problemas. Não é que eu esteja turistando aqui não por causa do trabalho. É porque eu estava passando por problemas na minha família de saúde. Por isso que eu não estava assistindo as aulas. Agora, essa semana que eu pude assistir, até entrei em contato com o professor Carlito. Tá, filha, tudo bem. Tranquilo. É porque, assim, não necessariamente o seu nome, mas dá para perceber que entrou mais gente simplesmente pelo número, né? Então, tem gente a mais que não estava participando antes. Mas é muito importante, gente, a presença de vocês, né? Isso aqui é uma aula normal, gente. É como se fosse, né? Presencial. A gente está aqui ao vivo com vocês. Eu saio da minha casa para vir para a instituição para dar aula para vocês. Antes, ainda que fosse, né, no home office, mas a aula ao vivo na hora para vocês. Então, é muito importante que vocês deem esse retorno, né? Alain, já anotei teu nome. Professora, na Pode aula falar. aqui, semana passada, eu justifiquei para a senhora que eu estava na aula, mas eu acho que apresentou só um da minha equipe, que a internet todo mundo parou, se eu não me engano. A senhora, a gente até debateu, a senhora dividiu em 2 grupos, só que quando eu fui dar a minha explicação, eu não consegui entrar no site que a senhora mandava. Aí a senhora começou a aula de antropologia e acabou aquela aula. E quando eu fui tentar apertar para entrar de novo, não estava conseguindo entrar. Tu que tá mentindo. Aconteceu a mesma coisa comigo, Ser porque, advogado mesmo, que tu tem uma lábia. professora, na aula, eu estava assistindo, né, a aula normal, e aí, se eu não me engano, o pessoal pediu intervalo. Aí desligou, não foi? Eu finalizei a conversa para iniciar outra para antropologia só, separado. Sim. E eu não consegui mais entrar depois de jeito nenhum. E não era internet, porque a internet estava boa, simplesmente eu não consegui mais entrar. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eu não assisti antropologia, professora, porque eu não tinha a mesma energia, né? Eu li mensagem que eu não tinha energia de antropologia. A primeira aula eu assisti. Professora, eu até lhe mandei um áudio na noite, a senhora até me respondeu. Pode não ter sido eu, pode ter sido a minha irmã gêmea. O áudio. Professora, tem algumas pessoas que estão falando que estão presentes aqui no bate-papo. Provavelmente porque o áudio não tá E Rosiane, agora é a hora de tu me falar os nomes. Justificativa é por causa da internet? Professora, a senhora colocou o meu Jair algum parente. Professor,
Como é? Esse último que falou, saiu o quê? Almir Barreto. Já coloquei Almir Barreto. Leudemir, já colocou? Leudemir já. Cala a boca, Danilo. Professora. Daniele, me fala. Posso? Professora. Fernanda, já coloquei, professora. Fernanda. Já colocou, tá ok. Professora, você colocou meu? Rosane. É Rosane Parente. Já coloquei. Obrigada, professora. Tá ok. E Rosiane, me fala, já coloquei, Sidney, relaxai-vos. Rosiane, pelo amor de Deus, me fala os nomes logo. Ana Carolina, os que estão sem internet. Ana Carolina, o Nivaldo, eu não sei o sobrenome dele, ele só mandou aqui logo cedo, na verdade, ele mandou bem cedo. Nivaldo, Ana Carolina. Aí, a Berenice também está sem internet. Ela é do Moju, eu acho. Moju ou Igrapemiri? Tá. Não lembro ainda. Aí a Eliane está sem internet também. Eliane, aí tem duas. Eliane Miranda. Tá. Aí quem está trabalhando é o Wilson e o Carlos. Wilson Rodrigues e Carlos Alfredo. E o Carlos. Eu não consigo falar o nome dele, o outro nome. Alain. Professora, a senhora tá vendo esse menino me... Professora. Eu quero saber só de uma coisa. Cadê o meu brigadeiro e a minha roupa, o meu sapato, a minha bolsa da Kézia, que ela não me deu entrega na minha casa até hoje? Professora, ele Veja ela pedindo carona para ir para Belém, para voltar de Belém. Verdade. Pirangando carona, que tal? Fale com o Danilo, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais falar, professora. Professora. Fala. Como é que faz pra colocar uma foto no perfil do Zoom? Danilo, tu não perguntou isso, Danilo. Gente, vamos lá. Não perguntou isso, mano. Você não, cara. Perguntei, mano. Perguntei sim. Galera, escutem. Escutem. Um minuto. Seguinte. Eu teria mais um tópico para dar de hermenêutica e um assunto de antropologia que eu quero dar. A questão é o seguinte, eu queria conversar com vocês o assunto de antropologia e o trabalho, tá? Então, vou finalizar essa e a gente vai depois falar só sobre antropologia, tá bom? Perfeito. Outra observação aqui é o Matheus Gabriel, né? Pediu para justificar também. Tá ok, vou anotar. Vou finalizar, gente, então.